Olá, senhores. Aqui é o professor André de Física. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo para o vestibular. Hoje nós vamos falar um pouco sobre fenômenos sonoros, em especial altura, intensidade e timbre. Então, senhores, o que a gente vai falar hoje sobre fenômenos sonoros? Tem alguns conceitos que a gente usa aí no nosso dia a dia, que a gente vai fazer pequenas correções agora. Um deles é quando a gente fala assim, vocês escutando uma música em casa, está num volume bastante alto, né? Essa é a expressão que eu vou usar com vocês. E aí os pais ou alguém diz assim, menino, baixa esse som, ele está muito alto. Tá. O conceito de altura, vocês vão ver aqui, que não está relacionado com esse puxão de orelha que vocês levaram agora. Qual é o conceito de altura? E esse som que está incomodando a gente, ele não está alto, ele está o quê, então? E a gente diz que esse som que está incomodando, ele está volumoso. Tá? Então, dê uma olhadinha aqui comigo, como é que funciona a ideia dos conceitos dos fenômenos sonoros. Essa altura que vocês estão citando para mim, eu digo assim, o som está alto. A altura, ela está relacionada com o quê? Com a frequência. Então, o que você vai botar no seu materialzinho aí, nas suas anotações? Falou em altura, você puxa a setinha e associa com frequência, tá? De som. E aí, quando eu me refiro a um som de alta frequência, quando eu tenho um som com uma frequência elevada, a gente diz que esse som ele está o quê? Alto. Tá? Então, mas professor, o que seria um som alto? Um som agudo, tá? Um som mais fino, digamos assim, ok? Então, olha só, quando eu digo, o som está alto, esse som ele tem uma frequência maior, tá? Aí, se você der uma olhadinha para esse desenho que eu fiz aqui para os senhores, o que eu preservei aqui? Você vê que a amplitude, ela é preservada nos dois desenhos. Mas você vê que os comprimentos de onda não estão em mesmo tamanho. Então, você vê que esse som agudo bem aqui que eu coloquei para vocês, ele tem um comprimento de onda menor do que quem? Do que o som grave. Então, quando eu digo um som está alto, você percebe aquela frequência aumentando. Tipo, quando uma ambulância se aproxima da gente, a frequência aumenta, o som fica mais agudo. Quando essa ambulância se afasta da gente, essa frequência diminui, ele tende a ficar mais grave, tá? Então, a altura não tem nenhuma relação com essa ideia de volume, que vocês associam os sons. A altura está relacionada com a frequência desse som. Então, quando eu digo um som está alto, é um som que? Agudo. Quando eu digo que o som está baixo, é um som que? Grave. E aí você associa esses dois sons com quem? Com a frequência, tá? Então, olha só, lembrando que frequência de uma onda é V sobre lambda, que é esse comprimento de onda. Você vê que essa onda bem aqui, ela é maior. Logo, a sua frequência em relação a essa aqui vai ser o quê? Menor, tá? Nesse outro caso aqui, frequência também é V sobre lambda. Então, nesse caso aqui, o comprimento de onda é menor. A frequência passa a ser o quê? Maior. Então, por favor, não vamos esquecer. A altura está relacionada com frequência. O que é um som alto? É um som agudo. O que é um som baixo? É um som de baixa frequência, um som grave, ok? Eu até brinco com os meninos em sala, a gente fica com uma molecagem que eu faço assim para eles. Eu digo, turma, o que é um som grave? Aí um aluno faz assim, oi. O que é um som agudo? Oi. Ele tenta manter essa amplitude, ok? Bora aqui em outro conceito físico para vocês. O que vem ser intensidade? Aí sim. Aí você está naquele conceito daquele som que incomoda. O que é um som intenso? É um som volumoso. Tá? Então, olha aqui para vocês. O que eu tenho para vocês? Você vê que nessa onda aqui, eu tenho essa amplitude e nessa outra aqui, eu tenho uma amplitude menor. Então, esse som aqui é um som de baixo volume. Esse som aqui é um som com volume maior, ok? Então, o que a gente tem aqui para estudar? Então, quando eu estou com aquele som no volume 22, no volume 30,
esse som está volumoso, ele está incomodando, ele está intenso. Tá? Aí você vai lá e diminui o volume. E quando você diminui o volume, você diminui a intensidade do som. Esse é o correto. Prof, então quer dizer que quando eu falo de intensidade, obrigatoriamente é interessante que eu lembre de quê? Da amplitude. Tá? Então, o que é um som intenso? É um som com volume maior, não é isso? Então, esse som aqui, ele tem um volume maior. Tá? Esse som aqui, ele tem um volume menor. Por isso, ele é menos intenso do que o outro. Então, qual a relação a gente vai associar com a intensidade? A gente vai relacionar com a amplitude. Você vê que o comprimento de onda, eu tentei permanecer aqui das ondas. O comprimento de onda permanece. Até porque quando você diminui o volume de um som, ele não fica fino. Quando você aumenta o volume de um som, ele não fica grosso, né? Ou o contrário, você aumentou o volume, deixou o som alto, ele não vai ficar fino. Fazendo essa correção. Se você diminui o volume, aí o som está com uma altura menor. Não, ele está menos intenso, ele não vai ficar grave. Você vê que o som, a música fica do mesmo jeito. Tá? Então, isso é um som intenso. Ok? Prof, e esse conceito de intensidade? Então, poxa, quando você está aí assistindo um jogo, né, aquele jogo do STF, o STF, senhores, não é o Supremo Tribunal Federal. O STF é o super time do Flamengo. Tá ok? O que tem o jogo do STF? Quando sai o gol do atacante, você grita gol de forma intensa. Então, esse grito que tu deste é a potência sobre a área. Mas se tu está num estádio e todos gritam gol ao mesmo tempo, essa função ela não vai crescer de forma linear. Ela vai crescer de forma exponencial. Então, nesse caso, é interessante que a gente trabalhe na escala do logaritmo. Então, aí a gente entra na ideia do nível sonoro. E aí, o que é esse nível sonoro? Esse nível sonoro é 10 log de I sobre Ió. Esse Ió é a intensidade mínima de audição, que é na escala de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E esse nível sonoro, ele é dado em quê? Em decibéis. Tá? Isso aqui é uma maneira mais sintética para a gente tentar entender a diferença de um para o outro. E para finalizar, a gente tem aqui o timbre. Poxa, o que é timbre? Senhores, quando vocês olharem a ideia de timbre numa questão lá em física, tentem associar o timbre com harmonia. Então, o que é o timbre? Sons tocados na mesma altura, ou seja, olha para cá, eles vão ter o mesmo comprimento de onda e na mesma intensidade. Então, eles vão ter a mesma amplitude. Então, aqui eu tenho, digamos que um som de rock e um som de uma banda mais tranquila. Mas se você ver, os comprimentos de onda dos dois são iguais, as frequências são iguais, então esses dois sons eles estão em harmonia. Então, falou em timbre, eu falo em quê? Harmonia de som. Você não já viu as pessoas falando assim, dos cantores, olha, a tua voz, o teu timbre, ele combina com essa banda. Tá? Então, o que ele está querendo dizer? Que você tem harmonia. Então, falou em harmonia, a gente fala em quê? Em timbre. Ok, senhores? Então, aqui ficam os 3 fenômenos sonoros para vocês. Valeu!